Nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Querido, um texto a qual eu gosto muito de ler, gosto muito de ministrar, e ver essa manhã para ministrar nesse texto o estilo da liderança de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o verso 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Criador do céu e da terra, Deus abençoe o teu povo que está nos ouvindo. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Oh Deus, eis aí a tua noiva, tu, Senhor, nos a conhece. Que eu venha ser um instrumento usado pelo Senhor agora, Pai, para a glória do teu santo nome. É que eu te peço, e desde já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, ministrar nesse texto e falar um pouco do nosso Senhor Jesus, falar do estilo de liderança ou da liderança do Mestre. O nosso Senhor Jesus, sendo Deus se tornou-se servo. O nosso Senhor, querido, é algo da gente meditar, refletir, parar um pouco para pensar. Me lembro de uma passagem, não tem como comparar, mas me lembro de uma passagem quando o nosso Deus falara que um certo rei, Nabucodonosor, ele comeu capim, se humilhou, aquela parada toda, porque Deus ordenaram algo, e ele era muito soberbo, aquele negócio todo. Passou um período que ele se tornou um bicho, o rei Nabucodonosor. Ele não queria. Era rei, tinha o seu império, tinha nações, províncias ali, né, que ele dominava. Passou um período de aquebrantamento terrível, um rei. Depois, até voltou a reinar. Não estou a comparar, estou querendo dizer que ele não queria e Deus humilhou, tal. Aqui o texto a qual nós lemos, eu queria fazer um algo aqui, mas a gente analisando aqui, Jesus, ele se doou. Olha a diferença aí. Se doou sendo rei dos reis. Ele se doou por amor à humanidade. É interessante que tem uns textos da Bíblia que quando Jesus começava a ministrar,
E os homens queriam atingir com palavras, quando não conseguia atingir com palavras, queriam atingir até em apedrejamento. Jesus ali se juntava ao meio à multidão e saía e dizia: ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegado a minha hora. Quando chegar o período dele morrer por amor dos homens, por amor de muitos, por amor da nação, por causa do desígnio de Deus, que todos fossem salvos. Quando chegar o período de Jesus morrer e depois ressuscitou, querido, interessante que Jesus ele disse: eu dou a minha vida. Porque a morte não tinha poder sobre ele, não tem. Os homens, muito menos. Os demônios, que acabou. O próprio Senhor, porque a Bíblia diz aqui, um texto que nós lemos, que é profundo, querido, fora os outros textos da Bíblia, que é interessante quando a gente começa a se aprofundar. Eu gosto muito de um texto que Filipe pergunta: Rabi, me mostre, Rabi, o Pai, me mostre o Pai. Jesus, querido, com as minhas palavras, Jesus fitando o olho para ele e a dizer: estou contigo há tanto tempo, filho. Olha que expressão profunda quando a gente começa a analisar o nosso Senhor Jesus. Que líder a ser seguido, o Rei dos Reis, aquele que não muda, querido, o Deus fiel, que ele se desvaziou de sua glória. Aí vem um texto de Paulo, que Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 2, o verso 5, nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que houve em Cristo e que haja em nós, que haja em vós, que haja em todos nós? Aí a gente, dando continuidade do texto, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Querida, essa escritura nos ensina que Jesus, ele aqui, forma de Deus, ele não teve como usurpar, ele não é querido, ele não teve por usurpação. Sabemos que as escrituras, ela nos ensina que Cristo veio para que se cumprisse. Mas imagine se ele quisesse vir como Deus Todo-Poderoso, já mostrando, já falando. Ele veio como um homem, querido, e ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de humilhou, querido. Não tem como. O Rei da Glória, aquele que é só aqui tentar imaginar, meditar, que quando Deus estava fazendo o homem, criando o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como comparar. A Bíblia diz em Ezequiel que o inimigo, ele queria lá tomar, o trono do Altíssimo. O inimigo, ele se encartou de vaidade do mal. Ali ele se prendeu aquilo e queria. Ele viu a beleza qual estava nele e se enxertou. E era braço direito do Altíssimo, na expressão. Queria. A cegueira do inimigo. Queria tomar. Eu acredito que tem um ser chamado Miguel, que é arcanjo. Muitos até dizem que naquele momento da batalha, onde Deus criou esse ser angelical,
É um ser poderosíssimo, querido. E foi ele que batalhou com o inimigo. A Bíblia diz que Jesus, ele diz assim: eu vos dou o poder. Um homem, né? Ele precisa ter um aquebrantamento para ter certas batalhas e Deus abençoar. Mas o homem, se ele não tem poder, o inimigo, a potestade espiritual, eles têm um certo poder, querido. Mas todo o poder foi dado a Cristo, é de Cristo. Imagine a batalha lá do arcanjo, o inimigo batalhando. Aquela batalha, né? Lá, espada pra cá, espada pra lá. E o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, avistar aquela batalha. Não sair do canto. Porque o sinal dele, a Bíblia diz que o demônio treme. Uma voz do Deus Todo-Poderoso, o demônio treme. E Deus, querido, é profundo demais. Jesus, sabendo que ele é o rei da glória, aquele que vive e reina para todo o sempre. Não tem como a gente tentar ilustrar isso, aquilo, e tentar imaginar como é o céu, porque Paulo, quando teve uma certa visão, que ele diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu, fui arrebatado ao paraíso. Vi coisas a qual ao homem não é lícito eu falar. O que ele viu lá, querido? Imagina o tamanho, o poder, porque Deus é o Criador do céu e da terra e tudo que há existência. E João fala ali, no princípio ali, João começa a dizer, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e começa a dizer, Cristo Senhor, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veio para servir. Veio para servir a humanidade. Veio para se entregar, para se doar. Que líder é esse? Uma coisa é um líder de um soldado, um rei de um exército, um líder de vários soldados, faraós. Uma coisa é ele determinar uma ordem. Vai lá e batalhe, toma aí os armamentos, tome toda a parada e ele está lá no seu reinado, sentado. De repente a comunicação por cartas, hoje via celular, né? Muitos generais, via internet, qualquer coisa, qualquer informação. Como é que está aí a batalha? Ele lá sentado no trono, comendo sua uva, comendo sua fruta, sua maçãzinha, bem fito, comendo seu lanche, tendo os prazeres ali, o conforto. E os homens batalhando. Outra coisa é o rei falar assim, vamos junto para a batalha. E pega a espada, e pega o armamento, pega suas vestes de batalha, e vai! E outro detalhe também, quando o rei vem sozinho. Sabemos que tinha os anjos, Espírito Santo, mas ele veio. Querido, se a gente analisar e observar, a Bíblia diz, eu vim para os meus, e os meus não me quiseram. Cristo, ele veio para uma nação a qual escolheu lá atrás o Eterno, e eles mesmos apedrejaram, crucificaram. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, romanos, tudo. Ali ele estava ali e veio sozinho. Aí abrimos um parente, ele podia vir com miríades e miríades de anjos celestiais. Porque chegaram um período que o rei ou o faraó, eu estou assim simplificando, os homens de eminência, foi dado poder a mim, eu posso te tirar daí, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Herodes, né? Ponto Pilato, podia falar o que quisesse, isso e tal. Não, pô, eu tenho poder, eu posso te tirar daí. Jesus a fitar o olho, olhar para ele assim, nada foi dado a ti se não for do alto.
E uma certa partida Jesus disse: se eu quisesse, eu mandava miríades, legiões de anjos para vir aqui. Se um anjo só acabou com 185 mil, imagine tantos anjos. Acabava, não dá nem para somar. Imagine, querido. E Jesus ali, na batalha, sozinho. Escolheu a discípulos, ensinou a discípulos, abençoou a discípulos, mas na hora do vamos ver, os discípulos retrocedeu. Teve um que puxou. No momento do vamos ver ali, muitos até criticam, mas no momento ele estava ali. Ele foi ali e puxou. Muitos, pegaram a alegoria e correram. Mas Cristo estava ali. Cumprimento da palavra foi levado como ovelha ao matadouro. E sabemos, quando a gente começa a entrar na introdução da palavra, quando o Senhor Jesus está ali sendo açoitado, isso, aquilo, ou até antes disso, quando tinha um certo diálogo, tu não és o rei, esse aqui não é meu reinado. Se isso aqui fosse o meu reinado, os meus estavam, né? Veja a minha Bíblia, ela vai batendo, vai se combinando. Cristo Senhor, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de servo, sendo semelhantes a um homem. Veio para servir, querido. Veio para servir. Querido, correndo um pouco, um exemplo de Jesus como um líder, ele precisa ter visão. Jesus, ele veio e se humilhou. Jesus, ele veio com forma de servo, veio para servir e serviu muito bem. Serviu de uma maneira ímpar. E quando a gente fala de visão, querido, de visões, um líder, ele tem que ter visão. Se um líder ele não tem a visão, veja, e devemos pegar a visão de quem? De Cristo. Mas muitos líderes querem fazer do jeito que ele acha que deve fazer. Muitas das vezes não enxerga o potencial ou a capacidade que está em outro, porque ele acha que só deve fazer da maneira dele, não se informa. E quando se informa, muitas das vezes não dá crédito. E quando não dá crédito, aí retrocede de novo, começa do começo. Aí volta a errar de novo, começa do começo. E um líder, ele tem que ter visão espiritual, carnal, material, ele tem que ter visão para que possa prosseguir bem. E a gente analisando a visão de Cristo é interessante. Veja como líder ele precisa ter visão. Ele avistar a Pedro, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, o verso 16, a vocação dos primeiros apóstolos. Mas o verso 16 diz assim: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Olha para a Bíblia já dá aqui a ênfase. Pois eram pescadores. E o verso 17 diz assim: Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que seja pescadores de homens. A lembrar do sermão de Pedro, 3.000 almas. 3 pescadores de homens. O próprio Eterno aqui, a visão futura de Cristo sobre Pedro, ele viu um grande pregador e um grande profeta. Pedro tinha suas limitações. Qual é o homem que não tem? Mas ele viu a Pedro. Aí o texto coloca: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois era pescadores. Querido, muitas das vezes, eu abri um parente, tem pessoas que estão indo na igreja, buscam, medita na palavra, anda se desviando de muita coisa e a liderança não enxerga. Às vezes, infelizmente, a situação financeira não é boa e muitas das vezes a liderança não enxerga.
Mas é um homem ímpar, que está ali, ó, buscando, está fazendo a diferença. Quando abre a boca, querido, o poder desce, porque Deus é na vida daqueles. Mas muitas das vezes, por não ter, não é verdade, querido, aquilo, outra coisa ou outro, muitas das vezes não enxergam. E outros até matam. Aquele que futuramente pode ser um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus. É importante que o líder tenha essa visão de ver o potencial daqueles que estão ali. E o líder em si próprio, ele veio para servir. O líder, ele está ali para ajudar. E muitos já não nem ajuda mais. Está lá no seu conforto. Está ali, só dá o decreto. Toma. E mata muitos. Infelizmente. Jesus, ao avistar Pedro, né, ele olha ali, voltando para o texto, e andando junto ao mar da Galileia, andando. Viu a Simão, Pedro, Simão e André, e seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam ali. Imagina Jesus passar e observar, visitar, veja o potencial. Cristo Senhor. Imagina aqueles que já estão em vivência, que os homens, infelizmente, não conhecem. E é interessante que um líder, ele tem que ter sabedoria, querido. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, se eu não venho errar, Atos capítulo 6, o verso 3 diz: escolhei, pois, irmão, dentre vós, sede varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais continuamos sobre este importantes negócios. É interessante que um líder tem que escolher os irmãos cheios de sabedoria, que não vive só maldizendo, que não vive escolhendo coisas errôneas, mas sim que tem a sabedoria vinda do alto. Porque a Bíblia está dizendo aqui: escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esses importantes negócios, para que nós possamos dar continuidade. Um líder, ele vai avistar aqueles irmãozinhos que estão cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Queria lembrar do irmãozinho, uma certa feita, no manto, na expressão da palavra, fito em Cristo, bem, ali buscando. De repente, chega num culto e tiram ele do culto, do púlpito. Querido, uma dor que bate no coração desse irmãozinho. Imagine a conversa do irmãozinho dele com Deus. Por causa de sabedoria, de falta de sabedoria, muitos tomam atitude por seu autoconhecimento e vaidade. Ouviu uma ilustração de outrem e não perguntou o que estava se passando com o irmãozinho. Acontece de muitos matarem. Acontece de muitos não ter a visão de sabedoria. Um líder tem que ter e matar. Infelizmente, é o que acontece. Se a gente analisando a Bíblia em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Voltando para a liderança de Cristo, toda a sabedoria habitasse em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz assim: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. E Paulo tinha uma tamanha sabedoria
E querido, imagine que o povo falava, começava a conversar isso. Quando Paulo começava a falar, os povos parava para ouvir. Porque estava em Cristo, o nosso Senhor Jesus. Querido, eu chamo a atenção para um texto em Tiago, muito forte, a falar de sabedoria. Tiago capítulo 3, o verso 15. A sabedoria que vem do alto. Querido, eu vou começar do verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargas invejas e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tem gente que, infelizmente, mente contra a verdade. E lendo o texto ao qual quero ler, do verso 15 ao 17, diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Querido, olha o que Tiago diz aqui, o texto a qual eu estou lendo. Mas se tendes amargas invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica, querido. Muitos que acham que tem o conhecimento faccioso que não vem da parte do Altíssimo, a Bíblia está dizendo aqui que não é de Deus. Tendes amargas invejas e sentimentos facciosos para querer distorcer, para querer ter contenda, para querer ter briga, para querer ter divisões. Aí a Bíblia diz aqui, essa não é a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto, ela unifica, planta o amor. Mas a sabedoria que não vem do alto, querido, mas é terrena, e é ali uma sabedoria animal, olha aí, querido, diabólica, porque onde há inveja, há espírito faccioso. Aonde há inveja, vai ter contenda, vai ter divisão. Aonde há inveja, há perturbação. Veja o verso 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. Você pode ver, a pessoa não está em paz consigo mesmo, não fica firme em Cristo, e toda obra é perversa. Não tem como dar continuidade. Não vai mais além, não vai no profundo. Querido, eu sempre digo, repito, caiu, levante. Cristo, ele sabe, todos na Bíblia pecou. A continuidade é terrível. A continuidade que é terrível. E o verso 17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Tem gente que já mata no primeiro ato, misericórdia nenhuma, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Repito o texto, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura, querido. Sem disseções, sem divisões, sem continuações ao erro. Pura, e depois pacífica, não contencioso, com contendas. Não mostrando ou dando continuidade à briga. Ser pacífico, moderado. Não, vem cá, vamos se acertar. Vamos conversar. Liderança de Cristo, querido. Parava, ouvia, escutava. E depois dava ali, ó. É aqui, ó. Tem que fazer isso, faça isso. Me lembro quando os homens queriam apedrejar a mulher, porque a mulher cometeu tal ato, não sei, importa, isso, aquilo.
Era isso, tinha que ser apedrejado. Jesus entrou na frente, fez um sinal no chão, muitos até dizem que é um peixe, e diz assim: qual de vós aí que não pecou, atire a primeira pedra? Que não ficou um. Não ficou um. Cara, tinha que ter pelo menos um. Não, eu nunca pequei. Eu nunca errei. Eu sempre andei aqui, querido. A Bíblia diz: aquele que não tem pecado já é mentiroso. Quando eles começaram a pegar a pele, cada uma pior do que a outra, para acertar e para matar. Os homens apedrejavam mesmo. Quando eles levantaram: não, estamos na justiça da lei de Moisés, conhecemos a Torá, a lei, e sabemos que essa mulher está contaminando o povo, isso, aquilo, tal. Aí Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina, aquele que veio para servir, aquele que tem a visão, a sabedoria, chegou na frente e fez um sinalzinho ali no chão e falou: aí, ó, tá, como botar só uma listra. Se a pedra passar para cá. Mas deixa eu fazer uma pergunta: qual de vocês aí não tem pecado? Ou qual de vocês nunca pecou? Ele tinha que pegar um bebezinho recém-nascido e pecado herdado de Adão, né? Mas dele mesmo, ó, ele nunca pecou. Mas o homem ensina a sua natureza, pecou. Jesus ali, querido, não... Olha que ensinamento de um líder. Aí ele já pacificou uma briga, ou até uma morte, sangue. Mas se fosse outrem com falta de sabedoria, querido, não estou a generalizar, amor de Deus. Muitos com falta aí, né? Mas não, mate. Merece morrer. Aí muitos falam assim: mas merece morrer como? Não é nem de arma. Não. Porque um líder não pega em arma. Um líder religioso, né? Ele não pega em arma. Mas a palavra mata. Aí mata por dentro. Corrói por dentro. Aflige por dentro. Perturba por dentro. Infelizmente. Mas se a gente analisar, não, peraí, querido. Não. Vamos ouvir a história. Vamos saber da história. Vamos observar a história e outra, querido. Peraí. Vamos pacificar isso aqui? Nada a ver, poxa. Não. Quantos líderes estão se inflamando? Infelizmente, por causa disso, por causa daquilo, que é onde é para fazer a diferença. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, querido, tratável, cheia de misericórdia, sem pena, mate, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz, para que o exercitam a paz, querido. O fruto da justiça semeia na paz, não na contenda, querido. Para que exercitam a paz, para que possa se praticar a paz, para que possa se manter a paz. A liderança de Cristo, Cristo está dizendo: a paz a qual eu dou, a qual o mundo não dá, é diferente. Cristo diz: vocês estão em mim aqui, firme em mim, vou dar a paz. Querido, pode estar uma turbulência que for, pode se levantar um nevoeiro que for, você firme, sabendo as suas qualidades, querido, você está indo bem, reconhecendo, claro, as suas e as minhas fragilidades. É interessante, querida, que o líder, aonde a gente chega no texto, dando continuidade, dando essa passeada, um líder, ele tem que tomar decisões. E decisões para que o nome do Altíssimo venha a ser glorificado. Se for para trazer, levar para a empresa, decisões que a empresa possa crescer. Decisões para que a empresa possa se multiplicar. Mas se for para trazer para o lado da igreja, o líder tem que tomar decisões cabíveis, para que o nome do Eterno venha a ser glorificado. Visão espiritual. É interessante, querido. A gente observa em Lucas, a Bíblia de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 12.
ao 12 ao 16, olha que interessante as decisões e as eleições dos 12. Jesus escolheu 12 discípulos. Homens até diz que foi 11 mais 1, porque Judas não era, né? Judas se inflamou, se contaminou, né? Tanto é que está num momento que Jesus fala, hein, que tem um de vós, não fala nem um nome, é o diabo. Terrível, querido. E é interessante no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 12, as eleições do 12, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Querido, aqui a gente já para. É interessante que Jesus ele foi ao monte orar. Quantos líderes toma a situação ou decisões sem orar, sem perguntar a Jesus? Depois está sofrendo. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Querido, Jesus. Querido, a Bíblia não retrata aqui. Vamos dar um exemplo. Jesus de repente orando ao Pai: Senhor, os discípulos são esses? Pergunta a ti, Pai. São esses daqui mesmo? Porque eu estou na terra, né? Sou Deus, sou semideus, estou como homem. Mas eu tenho que fazer o que está escrito nas Escrituras. Vem para cumprir, Pai. Tudinho. Estou dando um exemplo, querido. Como homem. Porque o homem que é um líder espiritual, se Cristo subiu ao monte para orar, passou a noite orando a Deus, imagine um homem para tomar uma situação, uma decisão, para botar alguém ali, fazer isso aqui. Não, Deus falou? Se Deus falou, amém. Se Deus não falou, lá na frente vai ver o resultado. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, olha aí, querido, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, que também deu o nome de apóstolo. Passou a primeira noite em oração a Deus. Ali ele já chamou, separou 12 e chamou de apóstolo do Senhor, querido. O nome apóstolo, o apóstolo, aquele que é apóstolo, é o próprio Jesus que o unge apóstolo. O próprio Cristo. Vamos dar continuidade. Simão, a qual tua mãe chamou Pedro, né? André, seu irmão Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Interessante que já tinha um ali no meio. E olha que Jesus orou a noite toda. A visão, querido, de decisões espirituais, não carnal. Quando o líder ele toma a frente de uma situação, ele tem que ter o quê? A visão espiritual e não carnal. Cristo ali, ele orou para tomar uma situação, uma decisão. Ele parou e orou, observou, analisou. Falou, não, é aqui, ouviu a voz do Altíssimo. Imagine um homem terreno, carnal. Medite, pense nisso, querido. Futuramente a gente dá continuidade a esse texto. Falar sobre a liderança de Cristo, a liderança dos homens. Que Deus possa te abençoar poderosamente neste dia. Guarde essas palavras no seu coração. Quando nós voltar a fazer a transmissão para a glória de Deus, continuaremos nesta ministração. Que Deus possa te abençoar neste dia poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.